Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje vamos mergulhar numa decisão, assim, bem importante do Supremo Tribunal Federal. Olá. Uma decisão que mexe com um assunto delicado, né? ITCMD. Exato, o Imposto sobre Heranças e Doações. Mas o foco aqui é quando tem alguma coisa internacional no meio. Bens fora, gente morando fora. Isso. A nossa base é o informativo 1196 do STF, quentinho de 2025, detalhando esse julgamento. Vamos tentar visualizar. Pensa assim, alguém falece morando, sei lá, na Europa, mas tinha um apartamento aqui. Ou o contrário, né? Sim, ou doa bens daqui para alguém aqui, mas os bens estão lá fora. Ou uma herança aqui no Brasil com imóvel em Portugal. Nesses casos todos, a pergunta era: qual estado podia cobrar o ITCMD? E com base em quê? Porque alguns estados, tipo Mato Grosso, fizeram suas próprias leis para isso. Aí que tá. E a dúvida que chegou no STF foi essa: podiam fazer isso? Assim, sem ter uma lei nacional definindo as regras gerais? Exatamente. Esse é o ponto central. A Constituição de 88, lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, ela tinha uma regra bem clara, né? Uhum. Dizia que para cobrar ITCMD sobre bens no exterior, ou se o doador morava fora, ou se o inventário de quem morava fora fosse aqui, precisava obrigatoriamente de uma lei complementar. Uma lei nacional, então. Isso, nacional. Para quê? Para organizar a coisa toda, definir quem cobra, como cobra, evitar bitributação, sabe? Aquela confusão de dois estados querendo o imposto. Entendi. Só que o detalhe crucial é, essa tal lei complementar nacional simplesmente nunca saiu do papel. Por décadas. Até essa reforma tributária recente. Nossa, Um vácuo legislativo enorme, então. um vácuo que causou muita insegurança, né? E aí, claro, alguns estados pensaram, bom, se não tem regra nacional, vamos fazer a nossa. Ok, vamos lá. Então tinha essa exigência na Constituição, a lei nacional que não vinha, e Mato Grosso, por exemplo, com a Lei 7.850 de 2002, tentando regular esses casos internacionais. O que o STF decidiu sobre essa lei de Mato Grosso? Olha, o plenário foi direto a ponto. Declarou essa lei de Mato Grosso inconstitucional, especificamente nos artigos que tratavam desses casos internacionais, sabe? Ah, então confirmou que não podia mesmo, exato. O argumento principal foi invasão de competência. A Constituição, naquela época, reservava essa tarefa para a União através da tal lei complementar. É uma questão de respeito ao Pacto Federativo, né? Perfeito. A ideia da Constituição de 88 era ter uma regra única, nacional, para dar segurança e evitar briga entre os estados nesses casos internacionais, que são mais complexos. Certo. Então, ao fazer a lei própria, sem essa autorização constitucional que viria com a lei complementar, Mato Grosso, segundo o STF, foi além do que podia. A falta da lei nacional não era um cheque em branco, entende? Entendi. Precisava da norma federal para dizer como fazer, quem tinha direito, se era onde o bem estava, onde o herdeiro morava. Isso, a lei complementar que deveria definir esses critérios de conexão todos. Mas aí, aqui a coisa fica muito interessante. Porque no fim de 2023 a gente teve a reforma tributária, a emenda constitucional 132. Sim, a EC 132. E ela mexeu justamente nisso, não foi? Salvo engano, ela agora deu aos estados a competência para cobrar o ITCMD nesses casos internacionais, mesmo sem a lei complementar. Acertei? Acertou. É uma pergunta excelente, porque toca num ponto-chave. A emenda 132, lá no artigo 16, mudou o artigo 155 da Constituição e, sim, deu essa competência para os estados e para o DF, mesmo sem lei complementar. Então, isso não muda tudo? Essa emenda não poderia, validar a lei de Mato Grosso que existia antes, já que agora a Constituição permite o que não permitia? Ah, essa é a questão. E a resposta do STF é um sonoro não, não. A emenda 132 vale daqui para frente, para o futuro. Ela não tem o poder de consertar ou salvar leis estaduais que foram criadas antes dela e que eram incompatíveis com a Constituição da época. Ah,
O STF é muito firme contra uma coisa que se chama constitucionalidade superveniente. Constitucionalidade superveniente. Explica um pouquinho melhor isso. Parece que é a chave aqui. Claro, é a ideia que o STF não aceita de jeito nenhum de que uma lei que nasceu inconstitucional, ou seja, contra a Constituição que valia quando ela foi criada, Certo. pudesse virar constitucional do nada, só porque a Constituição mudou depois e passou a permitir aquilo. Entendi. Não tem mágica retroativa. Exato. O princípio é: a lei é analisada conforme a Constituição do dia em que ela nasceu. Se nasceu inválida, ela continua inválida para aquele período, mesmo que a regra constitucional mude depois. Não tem ressurreição automática. Faz todo sentido, pensando em segurança jurídica. As regras do jogo da época, né? Isso. Por isso a Lei de Mato Grosso, considerada incompatível com a Constituição antes da reforma de 2023, não ficou válida só porque a emenda 132 mudou a regra para o futuro. Ok, clareou. Mas isso leva a outra questão prática, né? Se a lei estadual era inconstitucional antes da reforma, então todas as cobranças de ITCMD internacional feitas com base nela, nesse período, são inválidas. Quem pagou para Mato Grosso, ou outros estados com leis parecidas, pode pedir o dinheiro de volta. Como o STF lidou com o impacto financeiro disso? Porque mexer com o imposto pago é complicado, né? Com certeza. E o STF sabe disso. Por isso, eles usaram uma ferramenta chamada modulação dos efeitos temporais da decisão. Modulação de efeitos. Tipo um ajuste no tempo. Exatamente. O tribunal diz, ok, essa lei é inconstitucional, mas essa decisão só vai valer a partir de um certo momento ou só para certas pessoas. Fazem isso para evitar o caos, para proteger quem agiu de boa fé, para não quebrar os cofres públicos de repente. É usado em casos bem específicos. Entendi. E qual foi a modulação, nesse caso, do ITCMD internacional? A partir de quando a inconstitucionalidade da Lei de Mato Grosso começou a valer na prática? Definiram uma data bem marcada? 20 de abril de 2021. 20 de abril de 2021. Por que essa data? Não é aleatória, não. Foi quando publicaram o acórdão de um outro caso super importante, o recurso extraordinário 851-108, de São Paulo. O tema 825 da repercussão geral, esse mesmo. Nesse julgamento, o STF já tinha dito com todas as letras: Estado não pode cobrar ITCMD sobre bem no exterior sem lei complementar. A tese geral já estava fixada ali. Entendi. Então a modulação agora alinhou com esse precedente. Isso. O STF basicamente sinalizou, olha, a partir de 2021, quando essa tese ficou oficial, ninguém mais podia dizer que não sabia ou ter uma expectativa real de que as leis estaduais fossem válidas para isso. Então, o que tudo isso significa? Vamos traduzir para o dia a dia. Para quem teve uma herança ou doação internacional e pagou o ITCMD para um estado, tipo Mato Grosso, com base na lei estadual, mas isso aconteceu antes de 20 de abril de 2021, o que acontece? Em regra, para essas situações anteriores a 2004, 2021, a modulação da STF diz: a cobrança está mantida. O que foi pago, não dá para pedir de volta. Débitos dessa época podem ser cobrados. Então o passado mais antigo ficou protegido? Ficou. A inconstitucionalidade não retroage para anular tudo nesse período. Tem só uma exceção importante. Qual? Quem, até essa data de 20 de abril de 2021, já tinha entrado na justiça questionando essa cobrança específica, seja para não pagar, seja discutindo qual estado deveria receber. Quem já estava brigando na justiça antes do prazo. Isso. Essas ações continuam. Para esses, a modulação não fecha a porta, porque eles agiram antes do marco. Ok, entendido o passado distante. E o período intermediário? O que aconteceu depois de 20 de abril de 2021, mas antes da reforma tributária, lá no fim de 2023? Bom, nesse intervalo, entre 2004 e 2021 e a promulgação da emenda 132, aí sim a cobrança do ITCMD internacional feita só com base na lei estadual foi considerada indevida pelo STF. E a decisão de inconstitucionalidade vale plenamente. Vale plenamente. Nesse período, a tese do tema 825 já estava valendo e a Constituição ainda não tinha mudado. Então, quem pagou nesse intervalo só com base na lei estadual teria sim o direito de pedir o dinheiro de volta.
E quem foi cobrado e não pagou pode se defender dizendo que era inconstitucional. Exatamente. A decisão do STF respalda essa defesa para esse período específico. E, finalmente, o cenário atual e futuro. Heranças e doações internacionais que aconteceram depois da reforma tributária, de fim de 2023 para cá. Aí a história é outra, graças à emenda 132. Para os fatos ocorridos depois da reforma, os estados e o DF já têm a competência direto da Constituição para cobrar o ITCMD nesses casos. Não precisam mais esperar a lei complementar. A própria Constituição agora permite. Isso. Então, as leis estaduais que vierem a regular essa cobrança para fatos geradores pós-reforma, em princípio, são válidas quanto a essa questão da competência. Claro que podem ser discutidas por outros motivos, mas essa barreira caiu. Nossa, que reviravolta. É quase uma montanha-russa jurídica e tributária isso aí, né? Totalmente. Uma exigência na Constituição por décadas, o legislador não faz a lei, os estados tentam resolver, o judiciário diz que não podia, aí modula para não quebrar tudo e no fim mudam a própria Constituição para o futuro. Ufa! Realmente. Pois é. E todo esse processo mostra bem as tensões do nosso federalismo fiscal, né? E como a segurança jurídica é fundamental. A decisão do STF com a modulação foi uma tentativa de equilibrar as coisas. Sim, parece que tentaram ser pragmáticos. Reafirmar a regra constitucional da época, mas sem causar um terremoto financeiro ou uma enxurrada de ações sobre o passado mais distante. E levanta também uma questão sobre a relação entre STF e Congresso, né? Como assim? A falta da lei complementar por tanto tempo gerou problema. O STF apontou a inconstitucionalidade das soluções estaduais e talvez, em parte por causa disso, veio a reforma constitucional mudando a regra. É um diálogo, às vezes, tenso entre os poderes. Interessante esse ponto. E só para deixar registrado, a ação que a gente está dissecando aqui, da Lei de Mato Grosso, foi a ADI 6.838. Julgado em outubro de 2025, relator original ministro Nunes Marques, mas o acórdão final foi redigido pelo ministro Cristiano Zanin, refletindo a posição da maioria. Ok, então para a gente amarrar os pontos principais da nossa análise de hoje, olhando para o informativo 1196 do STF. Primeiro, o Supremo bateu o martelo que, antes da reforma de 2023, Estado não podia criar lei própria para ITCMD internacional. Precisava de lei complementar nacional que não existia. Leis como a de Mato Grosso eram inconstitucionais nisso. Certo. A reforma tributária, EC 132, mudou a regra para o futuro. Agora os estados podem cobrar, mesmo sem a lei complementar. Mas isso não validou as leis antigas que eram inconstitucionais na época. Nada de constitucionalidade superveniente. Exceto para quem já estava na justiça. No meio, 2004-21, até a reforma, a cobrança só por lei estadual era indevida. E agora, pós-reforma, os estados têm a competência. Resumo impecável. E sabe, fica uma reflexão maior a partir disso tudo. Qual? O Brasil é uma federação, né? Com essa divisão complexa de quem cobra o quê. Essa história do ICMD internacional, essa dança entre precisar ou não de lei nacional para harmonizar os estados, será que isso não se repete em outras áreas? Boa pergunta. Outros impostos, outras regulações? Exato. Como é que a gente garante que a autonomia do Estado não vire bagunça, não gere guerra fiscal, não traga insegurança para todo mundo? Ainda mais hoje, com tudo conectado globalmente. É um desafio constante do federalismo fiscal. Pois é. Talvez essa experiência do ITCMD, com essas idas e vindas, sirva de lição ou, pelo menos, de material para pensar em como aprimorar nosso sistema. É um tema para a gente continuar acompanhando, sem dúvida.